Nessa noite eu preferi que os textos que nós vamos abordar, eles fossem projetados aqui, porque eu gostaria que a gente fixasse bem aquilo que nós vamos iniciar nessa noite. Eu creio que não será nessa noite que nós vamos concluir esse assunto. Eu quero, durante alguns domingos, talvez não sequencialmente, mas durante alguns domingos eu quero ser bem firme, eu quero ser bem claro, eu quero repetidamente falar a respeito dessa expressão na Bíblia, que se vê recorrentemente no Novo Testamento, que é uns aos outros. Uns aos outros é o tema que nós vamos falar durante algumas noites aqui. Como eu disse, não sequencialmente, pode ser que a gente, um domingo sim, depois pula um, o outro, mas eu quero durante alguns domingos tocar nesse assunto, uns aos outros. 1 João capítulo 3, verso 23. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Quero pedir para o Paulo César, onde está, dirigir a Deus uma oração por esse momento. Amém. Sim, Senhor. Amém. Sim, ó Deus. Amém, amém. Irmãos, a palavra de Deus, ela é clara. Eu tenho repetido isso aqui muitas vezes. A palavra de Deus, ela não nos dá margem para nós termos um entendimento ou um pensamento duvidoso, ou duplo entendimento daquilo que está sendo falado. Então, quando nós lemos o texto bíblico, nós precisamos prestar muita atenção em cada palavra que está naquele texto. Cada palavra tem o seu valor dentro daquela frase. Uma palavra diferente mudaria o sentido da expressão, mas a palavra é de Deus. Palavra que sai da boca de Deus é digna de toda aceitação. Quando Deus diz uma palavra, uma só palavra, só uma, essa palavra tem o seu sentido profundo e eficiente e eficaz. Essa palavra nunca volta vazia, nem que seja uma só palavra. Então nós lemos aqui, e este é o seu, o que, irmãos? Entenderam? Mandamento. E quem é que está mandando? Quem é que está mandando? O Senhor de toda a terra, o Senhor Jesus, aquele que governa todas as coisas, aquele que criou todas as coisas, segundo o seu próprio conselho, segundo o seu poder, segundo a sua soberania. Este é que está dizendo para nós, este é o seu mandamento. Que mandamento é esse? Primeiro, Ele manda que nós creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Manda que nós creiamos no nome de Jesus. Quem não obedece à ordem do Senhor, quem não obedece à ordem do Pai, dizendo assim, creiam no meu Filho, ele continua ou permanece em inimizade contra Deus, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e o Senhor está mandando que nós creiamos. Para nós crermos em Jesus,
nós não viemos a crer em Jesus, veja só, por uma imposição de Deus. Nós viemos a crer no Senhor Jesus porque Ele, de forma graciosa, gentil, amorosa, através do seu Espírito, Ele nos convenceu que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por que nós cremos? Por que o irmão Adailton veio a crer em Jesus? Por que a irmã Nena veio a crer em Jesus? Por que o Paulo veio a crer em Jesus? Por que nós viemos a crer em Jesus? Não foi por opressão, não foi por constrangimento, mas foi porque Ele convenceu-nos. O Espírito de Deus trabalhou nesse coração que outrora era de pedra, e transformou esse coração num coração de carne, sensível à voz do Espírito, e nós passamos a crer no Senhor. E nós cremos no Senhor, e nós obedecemos ao mandato do Senhor, porque Ele é que opera tudo em todos, e Ele operou esse milagre nas nossas vidas. Irmão, se você crê em Jesus, olha só, se você crê em Jesus, é porque Ele fez um milagre na sua vida. Foi um milagre na sua vida. Esse é o maior dos milagres. Não é um morto ressuscitar, não é um mar se abrir, não são as 10 pragas do Egito, não é o coxo andar, não é o cego ver, não é o surdo ouvir. A maior das maravilhas é Deus transformar um coração de pedra num coração de carne. É tirar alguém que antes blasfemava contra o Senhor, é transformar alguém que antes rejeitava a palavra, rejeitava o louvor, rejeitava a adoração, rejeitava o serviço. E agora você vê aquela pessoa que andava nas trevas, agora você vê ele andando na luz, e vê ele chamando outros: olha, encontrei o Salvador, venham porque eu encontrei o Salvador. Eu encontrei redenção, eu encontrei perdão, eu encontrei vida, venham, eu encontrei. Irmãos, tem algo mais maravilhoso do que isso? Você pode ver uma pessoa que antes negava o Senhor com a sua vida, e hoje ele está dando a sua vida por Cristo. Eu amo muito a irmã Maria Cristina, por causa do testemunho dela. O testemunho dela é dizer que ela estava nas trevas, mas que hoje ela vê a luz. Essa canção que a gente cantava aqui, né? Que a Tatiana e a Diane cantaram ontem na vigília. Enquanto eu estava cantando, eu estava pensando nela. Eu estava lembrando dela. Eu estava lembrando do testemunho da irmã Dulcelina, é isso? Dulcelina. Quando eu converso com ela, eu dou um abraço nela, ela fala assim: essa é a melhor vida que eu poderia ter, hoje eu conheço a Jesus. Irmão, não tem nada melhor do que isso, não tem nada mais maravilhoso do que isso. Irmãos, os milagres que Jesus fez, Ele os fez para quê? Para autenticar a sua pregação. Os milagres que Jesus fazia, não era simplesmente para as pessoas serem aliviadas das suas dificuldades, mas era para que elas viessem a crer na mensagem do Evangelho e fossem salvas. Que proveito há no homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não há proveito nenhum. O que Deus nos promete é vida com abundância, vida ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Ainda assim, a alegria da salvação, ela está nos dando força todo dia, para continuar na presença do Senhor. De maneira que, o fato de nós crermos em Jesus, nada mais é do que um milagre que Ele operou em nós. E quando nós falamos que o mandamento do Senhor Jesus é que creiamos na sua palavra, esse mandamento nós cumprimos porque Ele nos deu poder e capacidade para obedecer esse mandamento.
E muito mais agora que o nosso coração foi transformado, muito mais agora que uma vez que nós cremos em Jesus, muito mais agora nós temos desejo de obedecer ao Senhor. Nós temos desejo, nós temos alegria em fazer a vontade de Jesus. E o texto diz assim: e este é o seu mandamento, que criamos no nome de Jesus Cristo vamos repetir juntos? Que está escrito ali, né? Vamos lá. Que nos amemos uns aos outros, como Ele nos ordenou. Uma coisa não existe sem a outra coisa. Se você diz que ama ao seu irmão, mas não crê em Jesus Cristo, você é mentiroso. Porque o amor do qual Jesus está nos ordenando que nós exerçamos na vida uns dos outros, é o amor, somente o amor, que é derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É só com esse amor que eu posso amar alguém e glorificar a Deus. Deus não aceita nenhum tipo de obra que parta de um coração que nunca foi restaurado por Ele. Deus não aceita adoração de quem nunca nasceu de novo. Deus não aceita trabalho, serviço, obra, boas obras que sejam, de alguém que não lhe pertença, de alguém que não faça parte do seu reino e do seu rebanho. Será que Deus vai usurpar o trabalho de alguém que não faz parte do seu reino? Deus vai usurpar do trabalho de alguém que não faz parte do seu rebanho? Deus vai usar do trabalho de alguém que é servo do maligno? Irmãos, não existe meio termo. Ou você está na luz de Cristo, ou você está nas trevas. E quem nunca nasceu de novo, nunca experimentou o derramar do amor de Deus no seu coração, porque isto é derramado pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, nos dado no dia da nossa salvação. Então agora, veja só, nós temos agora, eu posso dizer, um dilema. Nós temos agora uma questão. Nós temos agora um pequeno problema que nós precisamos responder. Nós precisamos decidir. Nós precisamos admitir ou nós precisamos embarcar de vez nessa questão, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma. Você diz no seu coração, com sinceridade: eu creio em Jesus Cristo. Eu creio em Jesus Cristo. Se você é capaz de declarar isso com sinceridade, em verdade, então também você precisa amar as pessoas. Porque se você diz, eu creio em Jesus, mas não amo, como é possível isso? Que lógica existe nisso? Se o amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi dado, então eu devo estar preparado para amar os meus irmãos. E de que maneira amar os meus irmãos? Da maneira que Ele nos ordenou. E qual foi a maneira que Jesus nos ordenou que amássemos os irmãos? Como Ele nos amou e deu a sua vida por nós. Há muito tempo
eu penso assim, irmãos, que o ponto fraco dos cristãos é justamente o amor. É isso que vai definir diante do Pai aquele que pertence a Ele ou não. Põe para mim o próximo. Eu vou colocar para vocês aqui, irmãos. Eu quis colocar aqui um comentário de um pastor conhecido, chamado John MacArthur. Ele é escritor, teólogo, ele é um pastor americano, muito conhecido. Se você quiser conhecê-lo, tá, tem vasta informação dele na internet. John MacArthur. Ele escreveu um livro chamado A Guerra pela Verdade. Foi um livro que eu usei no meu TCC, e uma das declarações desse livro diz isso: a fé salvífica, ou seja, a fé que salva, a verdadeira fé que salva, é mais do que um mero aceno intelectual com a cabeça. Ou seja, eu estou pregando aqui e você fala assim, entendi, né? Deus quer que eu creia no seu Filho Jesus. A fé que salva é mais do que isso. Então a fé salvífica é mais do que um mero aceno intelectual com a cabeça, em sinal de aprovação dos fatos de um esboço minimalista do Evangelho. Que significa o quê? Você aprova uma pregação do Evangelho bem resumida, né? Tipo isso aqui. Essa palavra, irmãos, é suficiente para converter o mundo inteiro, né? Por exemplo, João 3,16 é suficiente para converter o mundo inteiro. Mas você simplesmente concordar com isso e balançar a cabeça e dizer que sim, não é suficiente. A fé autêntica em Cristo envolve o quê? O amor à sua pessoa e a disposição de render-se à sua autoridade. O coração, a vontade e o intelecto do ser humano, todos concordam no ato da fé. A fé salvífica, a fé verdadeira, ela envolve toda a estrutura do ser humano, que agora entrega-se totalmente a amar a Deus e a fazer a sua vontade. O milagre de Deus é esse, de convencer alguém a abrir mão de tudo, de tomar a sua cruz e seguir o Mestre Jesus. Amém? O milagre de Deus faz isso. Irmãos, enquanto nós... Olha, presta atenção. Tem um teólogo antigo, acho que é o John Whitfield, ele falava assim, que a gente tem que ler a Bíblia contra nós. Temos que ler a Bíblia contra nós. O que significa ler a Bíblia contra nós? Enquanto eu estou pregando isso, nesse momento, você precisa estar fazendo uma análise do seu coração, uma análise da sua vida, em que posição eu estou diante disso que está sendo pregado nessa noite. A fé que eu apliquei em Jesus, ou a fé que eu recebi para crer em Jesus, me tem levado a amá-lo e a obedecê-lo e fazer a sua vontade? Ou a fé que eu recebi em Jesus foi suficiente apenas para me fazer congregar com outros irmãos num salão de culto? A fé que eu recebi de Jesus me deu somente capacidade para cantar louvores junto com a igreja, de participar de cultos. A fé que eu recebi de Jesus está me levando a obedecer os seus mandamentos? João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós
uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como? De que jeito? Se vos amardes uns aos outros. João também tem uma declaração de Jesus, né? Que diz isso, né? Para que o mundo saiba que Jesus foi enviado ao mundo, é preciso que nós nos amemos uns aos outros. Irmãos, é importante nós pensarmos sobre isso. O irmão Isaac aqui, ele, não só o Isaac, mas também o Zé Augusto, eles creio que pela graça de Deus, eles me convenceram a continuar. Eu ia pregar isso aqui essa noite. Eu tinha preparado esse sermão para essa noite. Mas até o momento que eles vieram aqui orar, eu estava pensando em abortar e pregar outra coisa. Mas, enquanto eles oravam, eu ouvi da boca deles isso, né? Da nossa preocupação que nós temos que ter uns com os outros. Aí eu falei, tá bom, Jesus, vamos em frente. Irmãos, nós temos... Isaac falou assim, olha para a cadeira que está vazia do seu lado. Isso preocupa você? Muito, né? Isso preocupa você? Isso traz para você algum pesar no coração? Eu durante a semana, eu procuro, né, alguns irmãos que faltam, eu chamo para minha casa, eu telefono, eu pergunto, né? Mas principalmente, irmãos, isso é uma responsabilidade que não é do pastor, exclusivamente do pastor, é uma responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós precisa perceber, anotar e agir, porque isso é o quê? É sinal de amor, é sinal de cuidado uns com os outros. Nós temos, irmãos, missão de Deus, ordem de Deus para nós, que nós cuidemos uns dos outros, porque senão, veja só, eu posso estar dizendo isso aqui nessa noite, eu posso estar pregando essa palavra aqui nessa noite, e você está me dando no seu coração, está me dando uma resposta, a mesma resposta que Caim deu a Deus, quando Deus lhe perguntou, Caim, onde está quem? O seu irmão. O que Caim respondeu para Deus? Por acaso, né? Deus, eu acho que você está confundindo as coisas. Deus, eu acho que você se esqueceu, ou não sei de onde você tirou essa ideia de que eu sou aquele que cuida, aquele que guarda meu irmão. William, eu lá em casa, em 1974, tinha um livro, eu vi um livro em cima do móvel lá em casa. A gente morava lá no Jabaquara, lá, o William morava na Água Funda, bairros próximos ali, meu primo William, né, aquele simpático jovem senhor ali. O título do livro era assim, onde está o teu irmão? Lembra disso, não? Você não lembra, né? O livro dizia, o título era assim, onde está o teu irmão? A capa do livro tinha um monte de rostos assim, uma multidão andando. O título é, onde está o teu irmão? A mesma pergunta que Deus fez para Caim, eu espero que esteja hoje ecoando no seu coração. Não você como Caim, mas você como irmão daquele que Deus diz para você, onde está o seu irmão? Você se preocupa, você chora por isso? Você se interessa por isso? A ordem de Deus para nós, irmãos, é que nós cuidemos uns dos outros, que nós nos responsabilizemos uns pelos outros, que nós oremos uns pelos outros, que nós sintamos a dor dos outros. Por exemplo, a dor do joelho da irmã Cristina tem que doer no meu aqui.
a dificuldade que ela está tendo de arrumar um outro imóvel para morar, eu preciso sofrer essa dor junto com ela. A Bíblia fala que nós temos que, ao mesmo tempo que a gente se alegra com os que se alegram, a gente precisa chorar com os que choram. Ainda que seja mais fácil, pela nossa natureza terrível, alguém já falou, né? É mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Olha que coisa. Que Deus possa converter o nosso coração. Deus possa transformar esse coração. O mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus com essa característica, com essa identidade, que nós nos amamos uns aos outros. Se alguém que entrar aqui na igreja e não nos conhece, no momento que nós estivermos aqui em algum movimento, talvez não agora que a gente está aqui ouvindo a palavra, todo mundo quietinho, mas no momento que terminar essa reunião, alguém precisa olhar para nós e ver a maneira pela qual nós nos tratamos, como nós atendemos uns aos outros, né? Romanos capítulo 15, verso 5 ao verso 7. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Irmão, da mesma forma que você foi recebido por Cristo, sabe quem você era? Aquele sujeito difícil, complicado, você foi recebido por Cristo graciosamente. E eu digo para você, irmão, é mais fácil, né, Gabriel? É mais fácil eu receber o meu irmão na fé, é muito mais fácil do que eu receber alguém que ainda não foi salvo por Jesus Cristo. E isso é o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, que nós possamos receber-nos uns aos outros. Nós precisamos estar abertos uns para com os outros. Eu quero falar do último versículo nessa noite, Romanos 15, 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, que mais? Cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos o quê? Uns aos outros. Então tem uma palavra forte aqui, cheio. Cheio de quê? Cheio de bondade e cheio de conhecimento, para fazer o quê? Admoestar-vos uns aos outros. Então quando você vê uma cadeira vazia, e você sabe quem senta naquela cadeira, você se lembra daquela pessoa. O que você faz? Você fala assim, pastor, aquela pessoa não veio. É uma boa preocupação? É. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é que quem tem que fazer o contato com essa pessoa é você. Irmãos, toda vez que eu vou conversar com alguém, que eu vou à casa de alguém, que eu vou visitar alguém, que eu me sento para conversar com alguém, que eu atendo um telefone, ou que eu vou conversar com a pessoa no celular, no WhatsApp, em mensagem, a primeira coisa que eu faço é pedir para o Senhor sabedoria.
é pedir para o Senhor que os meus ouvidos, quando ouvirem aquela pessoa, eu tenha do Senhor um filtro no meu ouvido para ouvir com clareza o que aquela pessoa está dizendo, além das palavras que ela está dizendo. O que ela está querendo dizer, além das palavras que eu estou ouvindo. E também para que eu, quando falar com aquela pessoa, aquilo que eu disser tenha poder além das palavras que eu estou dizendo. Sabedoria, ou conhecimento, ou bondade, não é um talento humano, natural e carnal. Sabedoria, bondade, conhecimento é um dom espiritual, o qual nós temos que buscar e estarmos cheios disso, para poder fazer o quê? Aconselhar, repreender, mandar fazer melhor, chamar a atenção, abordar, estimular, animar. Isso é um trabalho de todos nós, cada um de nós. Então, a partir do momento, irmãos, que você ama ao Senhor e obedece a sua vontade, obedece a sua palavra, que diz que você, uma vez que você foi salvo, se você foi salvo, se você foi transformado pelo poder de Deus, esse amor de Deus é que transformou sua vida, esse amor que recebeu você, um pecador e indigno, e que te fez filho, esse mesmo amor agora, se é que esse amor está derramado no seu coração, esse amor precisa dar o seu fruto, esse amor precisa dar o seu resultado. Irmãos, vocês estão entendendo a responsabilidade que está sobre nós? Vocês estão entendendo a missão de Deus em nós? O projeto de Deus através de nós? Nós fomos salvos para quê? Para proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para dar o testemunho fiel daquilo que nós experimentamos, daquilo que nós vivemos. Então, eu quero terminar a mensagem nessa noite, dizendo para você, uns aos outros, é a responsabilidade que nós temos como igreja. Nós fomos salvos para nós darmos o quê? Fruto. Fomos salvos para produzir frutos, resultar em frutos. E que fruto é esse? É um fruto que se manifesta no amor que nós compartilhamos uns com os outros e com o mundo. Talvez, irmãos, essa pregação incomode você muito. Ou, vamos dizer, não tenha mudado o seu ânimo. Mas é por isso, irmãos, que nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Enquanto Moisés, ele estava diante do mar, ele não via saída e não via solução. E ele estava clamando a Deus. E Deus disse para ele assim: por que você clama a mim? Né? Está vendo esse marzão? Caminhe em direção a ele. Dê o primeiro passo. Estenda o teu cajado. E aí você vai ver o que eu vou fazer. Irmãos, a gente nunca vai colher algo diferente fazendo a mesma coisa. Nós nunca vamos experimentar ou ter uma experiência nova com Deus enquanto nós não obedecermos na prática o que a sua palavra diz. Eu digo para você que quando você começar a fazer isso, sabe o que vai acontecer com você? Você vai falar assim: Deus, eu preciso te conhecer melhor, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso me consagrar mais, eu preciso te amar mais, eu preciso amar mais as pessoas.
enquanto nós só queremos colher, receber coisas, a gente nunca experimenta aquilo que Deus de fato quer para nós, que é experimentarmos o seu poder. A Bíblia fala assim: vocês erram por não conhecerem nem a palavra de Deus e nem o poder de Deus. Irmãos, a palavra de Deus foi pregada nessa noite. Que tal agora você experimentar o poder de Deus? Você só vai experimentar o poder de Deus quando você obedecer aquilo que você ouviu nessa noite. Olha, não tenha medo. Não tenha medo de ouvir assim: quem é você? Não tenha medo de ser ofendido. Não tenha medo de ser maltratado. Porque Jesus, Ele foi na sua frente, Ele foi ofendido e foi maltratado antes de você. E Ele diz que você precisa amar as pessoas do jeito que Ele amou. Então o desafio para cada um de nós hoje é aqui: quando você encontrar alguém, aplique na vida dessa pessoa aquilo que Deus manda que você faça hoje. Experimenta isso. Talvez essa pessoa fale assim: olha, você já é a terceira pessoa que veio falar comigo, e eu quero ouvir esse testemunho, que todos nós estamos fazendo isso, estamos amando os nossos irmãos, estamos dando a nossa vida, o nosso tempo por eles. Irmãos, a nossa igreja só vai experimentar grandes milagres quando nós estivermos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos manda fazer. Como é que é? Atos 2:42, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o Senhor a cada dia acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Doutrina dos apóstolos, olha só, hein? Palavra de Deus, comunhão uns aos outros, partir do pão, hospitalidade e orações, todos juntos. E aí o Senhor coopera conosco. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Amém. Você que recebeu essa palavra no seu coração nessa noite, você que crê naquilo que foi pregado,